Oi, gente! Então, agora nós vamos para as nossas aulas 5 e 6, que fala sobre sistemas, gráficos e funções. Bora lá! Bom, aí na apostila de vocês, quando a gente falar de sistema de equações, já tem um exemplo, já apresenta um exemplo para que a gente possa ver na prática o que seria, então, os sistemas de equações. Bom, o exemplo é o seguinte. Pipoca, em sua última partida, acertou X arremessos de 2 pontos e Y arremessos de 3 pontos. Ele acertou 25 arremessos e marcou 55 pontos. Quantos arremessos de 3 pontos ele acertou? Bom, então veja que aqui a gente tem várias informações. E aí, então, ele diferencia essas informações em 25 arremessos e 55 pontos. Então, a gente tem coisas diferentes, que são a quantidade de arremessos, e para cada arremesso a gente tem um ponto diferenciado. Está bem? Então, aí a gente apresenta duas incógnitas, x e y. E aí, para cada uma delas vai ter um valor específico, está bem? Bom, começando pela quantidade de arremessos, a gente sabe que nós temos arremesso, a gente tem, né, um total de 25 arremessos, mas que esses arremessos são diferentes, que um tipo de arremesso vai valer apenas 2 pontos e o outro tipo de arremesso vai valer 3 pontos, está bem? Então, como são quantidade total de arremessos, nós vamos ter x mais y, que vai ser o total de arremesso, que é 25 arremessos. Por que X e Y? Por que coisas diferentes? Porque eles têm pontuações diferentes. Está bem? E aí, então, nós sabemos que 2x, que são arremessos que têm uma pontuação valendo 2, mais 3y, porque tem outro tipo de arremesso que vai valer 3 pontos. E aí, o total de pontos que ele marcou foi 55. E aí, no sistema, a gente caracteriza por essa chavezinha, né? Juntando essas duas equações. Isso significa que elas têm uma relação, está bem? E aí, então, a gente começa a resolver o nosso sistema de equações, está bem? Existem várias formas de resolver o sistema de equações. Vou fazer aqui por substituição. Então, aqui a gente vai chamar a primeira de 1, a segunda de 2. E a gente vai começar a resolver. Bom, vou fazer uma cobrinha aqui, significa que eu tô dividindo, tá? Em 1, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o x em evidência. Aí, nós temos o 25. E aí, para equilibrar a nossa equação, menos y. Então, o x vai ter esse valor aqui, certo? E em 2, nós vamos substituir o que tá em 1, está bem? Então, no 2 é 2 vezes x. E qual que é o valor de x? Esse valor que a gente encontrou. Vezes 25 menos y, mais 3y igual a 55. E aí, a gente resolve. 2 vezes 25, 50, menos 2y, mais 3y igual a 55. 3y menos 2y, y igual a 55 menos 50, 5. Então, o y vale 5. E aí, a gente volta aqui no que a gente tinha feito anteriormente, que x é igual a 25 menos o valor do y, não é mesmo? E o y é 5. 5. Então, x igual a 20. Então, nós temos, então, y igual a 5 e x igual a 20. Então, quantos arremessos de 3 pontos ele acertou? O de 3 pontos é y, não é mesmo? Então, aqui, 5 arremessos de 3 pontos. Então, a resposta é: ele fez 5 arremessos de 3 pontos. Está bem? Bom, agora nós vamos falar sobre gráficos e funções.
A primeira delas vai ser a função polinomial do primeiro grau. Lembra que a gente falava do ax mais b igual a y? Antes eu coloquei para vocês como aqui sendo zero, mas não tem problema, tá? Pode ser qualquer outro valor também. Só lembrando que o A e o B são números pertencentes ao conjunto dos reais e o A precisa ser diferente de zero, porque se o A for zero, aqui vai anular, não é mesmo? E a gente só vai ter um B igual a um Y. Está bem? Então, vamos primeiro focar agora com relação ao gráfico. Com relação a essa função, a gente já sabe resolver, né, numericamente. Agora, nós vamos focar no gráfico desse tipo de função, tá bom? Bom, então, o gráfico lá, nós vamos ter o plano cartesiano, que eu fiz aqui para vocês, está bem? Sendo, então, na nossa parte horizontal, o x, na nossa parte vertical, o y, está bem? E aí, aqui a gente tem o primeiro exemplo, que é x igual a y. Bom, o que muitos fazem também na escola é fazer tipo de uma tabelinha dessa forma aqui, ó. Assim, não é mesmo? E aí, nós temos para valores, a gente atribui valores para x e a gente vai ter o valor para y. Então, por exemplo, se o nosso x for 1, o y, x igual a y, o nosso y vai ser 1 também. Se o nosso x for 2, o nosso y será 2 também. E assim por diante, não é mesmo? Então, vejam. Aqui nós temos x igual a 1, o nosso y vai ser igual a 1. Então, aqui vai ser um pontinho. O nosso x sendo 2, o nosso y vai ser igual a 2 também. Para a parte negativa, se o x for menos 1, o y será menos 1 também. Se o x for menos 2, o nosso y será menos 2 também. Certo? Aqui eu já atribuí alguns pontos e agora eu consigo fazer a nossa reta. E a nossa reta será dessa forma aqui, ó. Está bem? Passando pelo centro, passando pelo 0, 0. Porque se o x for 0, o y será 0 também. Não é mesmo? Então, essa é a carinha do nosso exemplo, do gráfico do nosso exemplo. X igual a y, está bem? Com relação a este gráfico, essa linha, né, passando também pelo centro, né, x igual a 1, y igual a 1, enfim, ele tem um nome próprio, a gente chama de função identidade, está bem? Mas os nomes de cada função a gente foca mais lá para o ensino médio. Mas dando nomes para vocês, essa em particular tem um nome específico, que é a função identidade, tá bom? Bom, indo para o nosso exemplo 2. Exemplo 2 é x mais 1, que é igual a y. Vamos fazer a tabelinha. Certo? Bom, se o nosso x for 1, veja que o y será x e vai somar 1, mais 1. Então, se o x é 1, o y vai ser 1 mais 1, 2. Se o nosso x for 2, o nosso y será igual a 3, certo? Fazendo com valores negativos, se o nosso x for menos 1, o nosso y será menos 1 mais 1, 0. O y será 0. Então, vamos fazer os pontos, ó. Se o x for menos 1, o y é 0. Então, vai fazer bem aqui na linha mesmo, né? Do plano cartesiano. Se o nosso x for 1, o y é 2. Se o x for 2, o y é 3. Certo? Aqui nós temos os pontos. E aí, a gente já consegue traçar a nossa reta. Então, a nossa reta vai passar por aqui. Assim. Está bem? Então, veja que a diferença, ó, de uma para outra. Vamos analisar.
Se nós temos x igual a y, ela vai passar bem no centro aqui, né? Aqui a diferença de uma para outra foi que a gente aumentou 1, né? Tem agora o valor do b. O b é 1, tá vendo? Aqui o b era 0, né? E aqui nesse segundo o b é 1. E aumentando 1, o que aconteceu com o nosso gráfico? Ao invés dele passar agora na origem, né? De 0, 0, ele subiu 1, está bem? Vamos para mais exemplos.